Rasta! Esse é o canal Barulho, seja bem-vindo, eu sou o Veloso, vou falar do Bahia que entrou em campo nesta terça-feira, mais conhecida como ontem, pela terceira rodada da Copa do Nordeste, 21h30, Arena Fonte Nova, Bahia e Fortaleza, e saímos de lá com 3 cocos na sacola. São 6 gols tomados nessa Copa do Nordeste em 3 jogos, Rasta. 1 do Sampaio, 2 do Ferroviário e agora 3 do Fortaleza. Neste jogo em especial contra o Fortaleza ficou muito evidente a superioridade do Fortaleza em relação ao Bahia. O time do Bahia não tem nenhum tipo de qualidade coletiva e individualmente a gente pode falar que deixou muito a desejar em muitos aspectos. Acho que o Bahia se assustou com o gol tomado aos 2 minutos, mas era muito esperado tomar aquele tipo de gol. Era muito esperado, o Renato Paiva não entendeu que essa equipe não vai dar a resposta que ele precisa nesse tipo de esquema tático. Nossos zagueiros são ruins, os nossos zagueiros não são jogadores qualificados para atender a esta demanda. O David Duarte e o Raul Gustavo estão muito aquém de um zagueiro comum, quanto mais para atender a essa expectativa que o Renato Paiva jogando com os caras lá no meio do campo. Primeiro ataque do Fortaleza, coco. O Bahia até começou o jogo buliçoso, fez o goleiro do Fortaleza aplicar uma boa defesa, teve um segundo lance, mas aí no primeiro contra-ataque que o Fortaleza faz, coco. Ficou muito claro que aquele esquema tático não vai funcionar. O Bahia tem saído atrás dos seus placares constantemente. Acho que nos últimos 4 jogos que o Bahia fez com o time profissional, porque o último jogo do time sub-20 não conta, mas a gente saiu atrás da maioria dos jogos que a gente tem feito com o Renato Paiva, com esse esquema, jogando com os zagueiros muito avançados, sem necessidade em alguns jogos, quanto mais contra um Fortaleza que claramente é um time muito mais treinado do que o Bahia, já que vem aí com o mesmo treinador e praticamente o mesmo elenco há muito tempo, vem mostrando aí uma certa regularidade. E aí o Renato Paiva, que teve desta vez uma semana para trabalhar, se mostrou um cara que não muda muito, né? Não interferiu muito no time em relação ao time que vinha jogando nos outros jogos. Então, o que foi corrigido? A questão individual apenas, porque o coletivo claramente não vem dando resultado nesse esquema tático, principalmente no setor defensivo. Aconteceu, mais uma vez, o Bahia toma um gol, praticamente replay de outros gols que a gente já viu aí, e logo em seguida o Fortaleza é feliz com um chutão de fora da casa, de fora da área, um golaço, e o Bahia com 25 minutos do primeiro tempo já estava 2-0 e sem muita força de reação, porque a torcida começou a pegar no pé, a torcida começou a vaiar. O Renato Paiva, que tinha ficado retado que o time tinha sido vaiado durante o jogo na última partida, imagine nesta jogando contra o Fortaleza, é um time que a gente já vem há 2 jogos só tomando porrada, há 41 anos que o Bahia não perdia para o Fortaleza dentro da Fonte Nova. O último triunfo que o Fortaleza teve dentro da Fonte Nova foi em 1982, em 1º de maio de 1982, num jogo torneio aí que tinha 4 clubes apenas disputando, o Náutico, o Fortaleza, o Bahia e o Internacional. Foi que o Bahia tinha perdido para o Fortaleza jogando em Salvador. De lá para cá não perdemos mais, porém nos 2 últimos jogos jogando contra o Fortaleza nós tínhamos tomado também 3 gols, 3-1 no último jogo pela Copa do Nordeste, e agora o Fortaleza repete o placar sem o Bahia conseguir furar a equipe do PC. O fato é que o nosso ataque não tem dado sorte também. O que o Everaldo tá zicado, Rasta, pelo amor de Deus, o que é aquilo? O Bahia pelo menos teve umas 2 chances claríssimas com o senhor Everaldo e não conseguiu furar. O Biel nessa partida não estava muito bem, o Danielzinho idem, mas nem se compara ao nosso lateral direito, Cicinho, que desde os primeiros minutos a gente viu que não tinha condições de jogar. A equipe do Fortaleza fez um carnaval ali naquela área, naquele setor do Cicinho. Os caras estavam tocando como se estivesse jogando num futsal. O Cicinho não conseguia se encontrar, mas o Renato Paiva patrocinou ele os 90 minutos. Acho que foi um erro ter patrocinado
o Cicinho, ele tá inclusive defendendo o Cicinho na coletiva. Você vê na coletiva claramente que ele fala que o Cicinho tem mais idade, o Cicinho tá chegando, tem apenas um mês de trabalho, que ele vai evoluir, ou seja, é capaz do André vir da seleção campeão do torneio que ele disputou e ser reserva de Cicinho. Nós temos aí um Marcinho 2.0 na lateral direita, que vai ser patrocinado pelo Renato Paiva, pelo visto. A gente também teve um meio de campo ali muito fraco, o Diego Rosa junto com a Acevedo não estava muito bem, sobrou para o Diego Rosa, que teve que ceder espaço para o Mugni voltou um pouco melhor, mas também muito lento, não contribuiu muito. Quem poderia contribuir mais, também não contribuiu, foi o Kaique. O Kaique também não entrou bem, foi substituído pelo Jacaré, e olha aí, o Jacaré, na minha opinião, tô falando que é a minha opinião, foi o melhor do Bahia. Do Bahia, o Jacaré foi o melhor, se apresentou melhor, foi mais voluntarioso, conseguiu entregar melhor do que os caras que chegaram aí badalado, custando não sei quantos milhões de euros. Para mim, o Jacaré foi o melhor do Bahia. E veja como são as coisas. O time do Bahia, no segundo tempo, para melhorar, teve que colocar jogadores do elenco passado da Série B, o Jacaré e o Mugni. E ainda te digo mais, André está fazendo muito falta nessa lateral direita. O Gabriel Xavier entregaria muito mais do que esses zagueiros daí estão entregando. O Matheus Bahia entrou muito bem lá, ele na lateral esquerda no lugar do Juaner Chaves. E a gente ainda pode dizer que o Rezende está fazendo muita falta. Ou seja, todos esses jogadores que eu citei são jogadores do time remanescente da Série B. Do time que foi tão criticado, inclusive por nós aqui do canal Barrute, de que quando terminasse o campeonato tinha que ir todo mundo embora. E agora a gente está aqui na série, ainda no início da Série A, já saiu a tabela de Série A, inclusive, mas com a possibilidade de disputar a Série A, passando um perrengue na Copa do Nordeste. No Campeonato Baiano até que não estamos passando tão perrengue assim, mas talvez porque o Campeonato Baiano, os times da Bahia não são referências. Inclusive, se a gente for olhar a tabela de classificação da Copa do Nordeste, os times da Bahia são os piores da tabela. São os piores. O Atlético de Alagoinhas perdeu mais uma ontem, mais uma porradinha do Santa Cruz, tomou 2-1. É o último colocado com nenhum ponto marcado em 3 jogos. O Vitória vai jogar hoje contra o Sergipe, mas está líder, um pouquinho na frente do Atlético de Alagoinhas, com 1 ponto apenas. Se caso se repetir o que a gente tem visto com o Vitória, é capaz de continuar também ali na rabeira da tabela de classificação. E o Bahia só não é o último da tabela de classificação na sua chave, porque o Campinense está ali sem nenhum gol marcado, porque todos os outros critérios estão empatadinhos. O Bahia tem os mesmos pontos, os mesmos números de empate, o mesmo saldo de gol, menos 4, e só está ali na frente porque tem 2 gols marcados, aquele empate em 2-2 contra o Ferroviário. Lamentável o futebol da Bahia, e mais ainda o do Bahia, que é o que se espera muito mais, já que tem um investimento aí de milhões com vários jogadores, e a gente está recorrendo aos jogadores da Série B, que jogou a Série B, para reforçar o time. Olha o que eu citei aqui, nós estamos ansiando pelo retorno de André, o reserva de Marcinho. Nós vimos o Matheus Bahia apresentar um excelente segundo tempo na frente do Juaner Chaves, inclusive, e poderia ter usado o Rian também, mas o Rian já era do Sub-20. Nós estamos sentindo a falta de Rezende, nós estamos vendo que esses zagueiros aí não amarram a chuteira do senhor Gabriel Xavier, que está machucado, até já retornou, já está melhorado, mas não deve estar em ritmo de jogo. E nós estamos vendo o Jacaré fazendo uma partida ok, uma partida tranquila em relação aos demais caras ali da frente. E se você for olhar ainda um pouquinho mais além, você pode perceber que
faltou o Goulart entrar nesse time no lugar do Everaldo, porque o Everaldo está zicadíssimo, e talvez o Goulart pudesse melhorar a questão ofensiva, principalmente nas bolas aéreas, as bolas que buscaram o Everaldo nos lances de cabeceio, e que o Goulart se apresenta de forma muito melhor, ou seja, Rasta, a gente tem muito que evoluir. Praticamente esse time do Grupo City não encaixou ainda, o time que o Grupo City contratou não encaixou, não está dando liga. O Renato Paiva tem uma teimosia que pode prejudicar o trabalho dele a longo prazo se ele não entender que não vai funcionar esse esquema tático e ele não começar a utilizar novos esquemas táticos, porque você não pode ser um cara limitado de que você tá vendo ali todo dia o negócio não funcionando e você vai dando murro em ponta de faca a vida toda sem conseguir experimentar algo diferente. Eu acho que ele pode experimentar aí um esquema com 4-4-2, um esquema com 3 zagueiros, um esquema que possa possibilitar um reforço no setor defensivo, que o setor defensivo com esses caras não vai funcionar, e a gente já viu isso N vezes, e se ele quiser patrocinar isso, talvez a vida dele não será tão longa no Bahia, porque o torcedor é muito impaciente, o torcedor do Bahia é muito impaciente e não vai permitir que isso aconteça. Mas é outra diretoria e a gente não sabe até que ponto essa outra diretoria está interessada em ouvir o que o torcedor pensa, o que o torcedor fala e o que o torcedor protesta. O próximo jogo já é sexta-feira, ou seja, se o Renato Paiva reclamava de falta de tempo para treinar, agora ele não vai ter tempo mesmo, porque o jogo já é sexta-feira, fora de casa, contra a equipe do Atlético de Alagoinhas, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O Bahia está se complicando na tabela de classificação, ainda matematicamente tem muita chance, mas a gente temos aí claramente uma referência de que o futebol cearense está muito aquém do futebol da Bahia, e ainda que se classifique para as demais fases, se não se corrigir a tempo, e eu acho que tem pouco tempo para se corrigir, é provável que mesmo que se classifique nas fases eliminatórias, essa equipe não tem como competir de igual com o futebol cearense. A gente viu o Ceará vencendo também a equipe do Sport por 3-2. O Fortaleza assume a liderança do grupo A, o Ceará assume a liderança do grupo B temporariamente, e aí a gente vai ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Espero que correções ocorram com muita brevidade. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!